Vamos receber a palavra do Senhor para abençoar a nossa vida, o nosso coração nessa noite. Não é por acaso que nós estamos aqui. Hoje eu quero conversar com você um pouco sobre sofrimento, abrir o coração e conversar sobre esse tema tão enigmático na nossa vida, né? Tão importante também. Não tem como a gente dizer que viveu e não sofreu, né? O sofrimento, ele faz parte da nossa existência. O sofrimento faz parte do nosso existir, ainda que a gente não goste de sofrer, né? Naturalmente a gente procura fugir do sofrimento, mas temos que ser muito sinceros em dizer que muitas vezes nós, mesmo que tentemos fugir, nós não conseguimos. E o sofrimento, ele bate também à nossa porta. Independente da casa que você mora, do tipo de família que você tem, do tipo de formação que você teve, né, de ter sido uma família saudável ou não, de você ter crescido num lar abastado ou num lar com muitas necessidades, você ter passado por muitas coisas na sua vida, ou ter tido uma vida, né, uma vida normal, assim, sem muitos acontecimentos extraordinários, mas a gente passa pelo sofrimento. Todos nós, em algum momento da nossa vida, do nosso caminhar, nós passamos pelo sofrimento, né? E uma crise que as pessoas têm, principalmente as pessoas que participam de alguma comunidade religiosa, que vem de uma tradição religiosa, pegando aqui o contexto do nosso país, nós aprendemos muitas vezes, e aprendemos de maneira até equivocada, ainda que alguns religiosos sejam bem intencionados e falem aquilo que, de repente, eles pensam que é, mas nós aprendemos de modo equivocado que o ser cristão é meio que o antônimo do sofrimento, né? Então, o cristão, ele não sofre, né? Eu lembro que quando eu fazia a faculdade de teologia, quando eu estava estudando, eu lembro de uma vez que nós tivemos que fazer um trabalho em algumas igrejas, e nós fomos fazer o trabalho numa igreja, e havia uma placa na entrada da igreja, uma placa que eles colocavam na rua, sabe, aquelas placas, convidando as pessoas para entrar. Ali estava falando os horários em que tinham as celebrações, os temas das celebrações, e havia uma frase muito grande ali naquela placa dizendo assim: pare de sofrer, pare de sofrer. E muitas pessoas entravam, né, no desespero do seu sofrimento, acabavam entrando ali para poder se libertar daquele sofrimento. Só que esse tipo de divulgação, esse tipo de propaganda, ele é uma inverdade quando nós falamos com respeito à nossa vida cristã. Nós não encontramos nenhum referencial na Bíblia de pessoas que serviram a Deus e que não passaram por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de dor, por algum tipo de luta, por algum tipo de perda na sua vida que lhe causou sofrimento. De modo que eu digo aqui para vocês que o sofrimento é um dos atributos da vida, é uma das consequências do viver, né? Quem morreu não está sofrendo. Por quê? Porque já morreu. Mas quem vive passa pelo sofrimento. E eu penso que a questão maior da nossa vida não é se eu vou passar ou não pelo sofrimento, porque por mais que eu me esquive de um ou de outro, mas tem alguns que eu vou enfrentar e eu vou acertar em cheio, né? Então, não é que eu não vou passar pelo sofrimento, não é que eu não vou passar pela decepção, não é que eu não vou passar pela perda, né? Em algum momento eu irei enfrentar estas circunstâncias, em algum momento eu irei enfrentar estas coisas. A questão é como eu vou enfrentar e também como que eu vou, o que eu vou me tornar depois que eu passar por tudo isso que eu passar, né? Então, assim, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês todos, para todos nós, é que o sofrimento, ele é indiferente
a tua prática religiosa, ou a tua placa, né, a tua denominação religiosa, ou a tua fé, né? Mesmo sendo homens de fé, mulheres de fé, nós todos passamos por sofrimento. Nós todos passamos por dias que são complicados, dias que são difíceis, né? Nós todos trazemos os nossos questionamentos. Pega o exemplo de Davi, né? Davi, lá no Salmo de número 13, ele começa o Salmo questionando a Deus por conta do seu sofrimento. Você pega os personagens da Bíblia, você vai ver que passaram pelo sofrimento, tá? E a questão é, como que eu vou passar por esse sofrimento e quem que eu vou me tornar depois que eu passo por esse sofrimento que não tem como não passar por ele, né? Lógico, nós não somos masoquistas aqui a ponto de abraçar o sofrimento, de agarrar o sofrimento e dizer eu tenho que sofrer. Não estou falando sobre isso. Não estou falando que você tem que correr atrás do sofrimento. Eu estou falando que em alguns momentos da tua vida você vai se deparar com situações de sofrimento, com situações de angústia. E muitos de nós estão passando por isso. Esse ano tem sido um ano assim, um ano de muitas perdas, né? Um ano de muitos problemas, de muitas dificuldades, um ano de falências, um ano de perder emprego, um ano de morrer pessoas próximas, um ano de más notícias, um ano em que as coisas vão acontecendo, né? E à medida que elas vão acontecendo, o desespero vai tomando conta de uma grande parte da população e a gente vive esse tempo aí e nós temos que encarar, né? Mesmo sendo cristão, mesmo sendo povo de Deus, nós enfrentamos e lutamos contra o sofrimento, tá? O tema que eu quero destacar hoje aqui para nossa conversa é esse daqui, ó. Esse é o tema que eu quero deixar aqui para nós. E no final você vai entender o que significa esse tema, tá bom? No final da ministração você vai entender e você vai ficar emocionado com o que significa esse tema aqui, tá bom? Se alguém tinha que morrer, achei que deveria ser eu. Se alguém tinha que morrer, achei que deveria ser eu, tá? Eu quero ler com vocês 2 versos lá de Hebreus, capítulo de número 11. Quem está na igreja há mais tempo, talvez você que está começando agora aqui partilhar, abrir a palavra e ter um pouco mais de intimidade com a palavra, mas as pessoas que estão aqui conosco, que já têm uma caminhada um pouco mais assim na igreja, mais tempo, já ouviram falar de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é um texto da Bíblia que fala sobre os heróis da fé. Então ele vai falando sobre como que os personagens bíblicos, como que homens e mulheres de Deus saíram de uma situação adversa e transformaram poderosamente a sua vida. Como que homens e mulheres de Deus se levantaram e mudaram a realidade de sofrimento que eles estavam para uma realidade de prosperidade, de bênçãos, de livramento, enfim. Então conta essas histórias poderosas aí de muitos heróis, né? Como Moisés, como Abraão, como Noé, enfim, e vai contando, Davi, vai contando, vai falando de vários personagens que tiveram, assim, vitórias extraordinárias. E é conhecido, assim, como o capítulo da Bíblia, né, o texto da Bíblia que fala sobre a fé, sobre os heróis da fé, e que enaltece muito a fé. Dentro desse mesmo texto de Hebreus, capítulo 11, tem ali 2 versos que a gente às vezes não se atém, porque às vezes a gente fica muito com aquela ideia de que o cara foi lá, ele lutou e ele venceu, e ele triunfou, e ele levantou a taça, ele levantou a coroa, né? Ele venceu sobre os inimigos. Mas o texto bíblico, ele também coloca dentro dos heróis da fé algumas personagens que a gente não sabe o nome, que a gente não sabe de onde veio, que a gente não sabe quem é, que a gente não sabe quem são essas pessoas, nunca vai ficar sabendo o nome deles, mas que foram pessoas extraordinárias e que deram a sua vida para mudar a vida de outras pessoas. Deram a sua vida para que o evangelho encontrasse e alcançasse muitas pessoas. Pessoas que foram verdadeiros instrumentos de Deus. E eu quero ler com você aqui, no verso de número 37, diz assim, ó: foram apedrejados, Hebreus capítulo 11, verso 37. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos,
maltratados. Agora, olha como que encerra esse verso. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu quero ler novamente com você, porque às vezes a gente tem essa ideia, né, do vitorioso, aquele cara que venceu a morte, venceu tudo e ergueu a taça e levantou a medalha e tal. Mas a Bíblia fala de heróis que entregaram a sua vida, que deram a sua vida, que se doaram, entregaram a sua vida para que outros pudessem viver e para que outros pudessem conhecer a Deus e conhecer o reino de Deus. Diz assim no verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí ele diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Que palavra tremenda, hein? Que palavra tremenda. Aqui cai um pouco aquela ideia de que nós, como cristãos, temos que andar o tempo todo bonito, bem vestido, o melhor carro, a melhor casa, a melhor vida, sabe? Temos que ser prósperos, não no sentido verdadeiro da palavra prosperidade, porque o sentido verdadeiro da palavra prosperidade, nós vamos conversar sobre ela daqui a uns dias, não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com viver bem a sua vida, escolher, fazer as melhores escolhas para viver o seu dia, para viver a sua vida. Prosperidade é muito maior, tem muita gente que tem dinheiro e não tem prosperidade. Mas tem muita gente que tem esse pensamento, né? De que eu vou para a igreja e eu vou resolver os meus problemas todos. Eu vou para a igreja, eu não vou mais ter problema. Eu vou para a igreja, eu não vou mais ter sofrimento. Eu vou para a igreja, eu não vou mais ter luta. Eu vou para a igreja e eu vou só ter vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Tem algumas canções até que exaltam isso. Por mais que as pessoas tenham boa vontade e falem isso no sentido de querer mesmo que nós tenhamos uma vida assim vitoriosa o tempo todo, mas vamos ser sinceros. A nossa vida, ela tem os seus percalços, ela tem as suas pedras. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, gente, olha aqui para mim, se o teu Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele não teve vida fácil, se o teu rei, se o teu Senhor não teve vida fácil, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando vida fácil? Se o nosso rei não teve vida fácil, se a vida de Jesus foi uma vida de sacrifício, de entrega, de doação, a ponto de ser até mesmo crucificado, abandonado pelos seus, experimentar a solidão, ser traído, ser maltratado, ser cuspido, ser pisado, carregar aquela cruz pesada, receber aquelas palavras, ser humilhado de todas as maneiras, chacoteado. Se Jesus passou por tudo que passou, quem sou eu e quem é você para a gente chegar diante de Deus e achar que agora nós temos que andar nas nuvens? Gente, eu quero dizer para você que nós aqui na Terra continuamos a obra que o nosso Senhor Jesus Cristo começou. Nós estamos aqui servindo o nosso Deus. O nosso reino não é desse mundo. A nossa vida eterna, nosso reino que o Senhor está preparando para nós, não está. Nesses dias, Deus tem derramado graça sobre a nossa vida para que nós sejamos instrumento dele na vida das pessoas. Nesses dias, Deus tem nos abençoado para que nós abençoemos. E eu quero convidar você para encarar a tua vida com maturidade. Não a gente encarar a vida, eu encarar a minha vida como uma criança mimada, que o pai e a mãe têm que fazer tudo que eu quero. Mas amadurecer e entender que muito mais do que olhar para o mundo e achar que esse mundo inteiro foi feito para mim, é olhar para esse mundo e dizer, eu tenho uma missão nesse mundo, eu fui feito para esse mundo. Eu fui feito para ser instrumento de Deus nesse mundo. É aquela ideia, né, que eu tenho de ser exclusivo ou ser inclusivo. Tem muita gente que quer olhar para Deus como algo exclusivo. Deus é meu, Deus é para mim, Deus é para minha vida, Deus é para minha casa, Deus abençoa só a minha vida, Deus me livra do sofrimento. Deus é para mim. Né? É exclusivo, acho que Deus é só para mim. E, na verdade, nós temos que ser inclusivos.
nós recebemos a graça, recebemos a palavra de Deus e vamos levar essa palavra às outras pessoas. E mesmo que tenhamos que passar por sofrimento, mesmo que tenhamos que passar por dias difíceis, nós iremos abençoar a vida de um monte de gente. Quantas pessoas não entraram em crise nesse ano que nós estamos vivendo aqui no Brasil, por causa de toda essa situação de ter que ficar em casa, de diminuir um pouquinho a sua renda, a sua qualidade na despensa, de ser impedido de ir e vir, de poder jogar o seu futebolzinho, de poder sair, passear no shopping, de poder fazer a sua festa, o seu aniversário. Quantas pessoas, quantos cristãos não entraram em crise por causa disso? Gente, nós estamos muito imaturos como igreja de Cristo, como cristãos. Porque eu vou falar a verdade para você, tem irmãos nossos que estão vivendo em países onde eles não conseguem sair dos lugares escondidos, onde eles têm que fazer os encontros escondidos, à luz de vela, às vezes tendo apenas uma folha da palavra de Deus. Tem irmãos nossos que estão presos por causa da fé, apanhando por causa da fé, morrendo de fome, de sede por causa da fé. Sabe, aquilo que a gente está passando, e eu respeito o nosso sofrimento, porque todo sofrimento é importante. Mas nós temos que olhar. E eu, esses dias, pensando no meu sofrimento angustiado, de repente eu comecei a pensar assim, miserável homem que sou. Por que eu estou achando que eu sofro tanto assim? Olha o lugar onde nós moramos, o país que nós moramos, olha a vida que nós temos, as pessoas que nós temos ao nosso lado, as possibilidades que nós temos de reconstruir a nossa vida. O sofrimento, ele faz parte da nossa caminhada. O sofrimento faz parte da nossa vida, da nossa existência. Agora, olha só o que eu vou colocar aqui para você. Isso é importante, gente, importantíssimo. O sofrimento, qual que é a causa do sofrimento? Vamos lá. Primeiro, existem sofrimentos na nossa vida que são resultado das nossas escolhas. Então, é assim, se eu planto um pé de laranja, eu vou colher laranja. Então, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, muito do sofrimento que nós temos na nossa vida é resultado das coisas que nós plantamos, tá? E aqui, eu quero tirar essa ideia de que Deus está penalizando as pessoas. Ah, você fez isso, então eu vou te penalizar. Não, não é Deus, gente. Tira Deus dessa história. É você, tá? Ah, eu estou sofrendo porque Deus está me fazendo sofrer, porque eu fiz algo, sabe? Esse discurso até das igrejas, esse discurso até de pastores, dizendo assim, Deus pesou a mão sobre você porque você fez algo errado. Vamos tirar essa ideia. Se alguém pensa assim aqui, tudo bem, eu respeito, mas eu não penso assim, certo? Essa ideia de que Deus está penalizando. Não é Deus que está penalizando, não, é você mesmo. É você mesmo. Você está colhendo aquilo que você plantou e pronto, acabou. Certo? Então, vamos pegar o exemplo do filho pródigo. Ele sai da casa do pai dele, ele vai viver a vida dele, e ele começa a sofrer as consequências das escolhas que ele fez. O pai dele estava lá na casa dele. O pai dele estava na fazenda, onde sempre esteve. E ele, andando errante, vai colhendo os frutos daquilo que ele plantou. Então, a gente tem que parar de querer colocar esse ônus em Deus, essa responsabilidade em cima de Deus, e dizer, olha, está pesando sobre a vida de fulano porque ele fez algo errado e Deus está pesando sobre ele. Não, não é Deus que está pesando, Deus não precisa fazer isso, não. O diabo faz isso, Deus não precisa fazer isso. Porque o diabo, ele te oferece o mundo, mas quando você abraça ele, ele te entrega o inferno. Ele te oferece o paraíso, mas ele te entrega o inferno. Então, todos nós sofremos por conta das nossas escolhas. E aí não é Deus, aí não é meu pai, não é minha mãe, aí não é a circunstância, aí não é a minha pobreza, aí não é algo que aconteceu comigo, é resultado das minhas escolhas. Eu faço escolhas e toda escolha que eu faço tem consequência. Toda escolha que você faz, ela tem uma consequência. Tá? Então, se você quer ter uma consequência boa na tua vida, faça uma boa escolha. Tá? E depois, não coloca na conta de Deus, não. Não coloca na conta de Deus, não. Porque Deus não fica acreditando nem coisas positivas e nem negativas na nossa vida. Se eu plantar algo bom, eu vou colher algo bom na minha vida. Se eu plantar algo ruim, eu vou colher algo ruim na minha vida. E isso não tem a ver com Deus. Deus me deu autonomia para que eu faça escolhas na minha vida, mas Deus também me deu a responsabilização de tudo aquilo que eu faço. Então, eu agi de tal maneira e eu vou receber as consequências e o resultado da minha ação. Tá bom? Então, primeira fala que eu digo para você sobre sofrimento é que tem sofrimento que é resultado das nossas escolhas. E às vezes a gente fica dizendo, Deus, mas Deus, meu Deus, fica tentando procurar culpado para a nossa vida,
Só que, na verdade, enquanto você não sair da lama, enquanto você continuar fazendo as coisas erradas que está fazendo, escolhendo as escolhas erradas, você vai continuar sofrendo o sofrimento que essas escolhas produzem. E se você quiser tirar algo diferente, por exemplo, eu quero ter um casamento diferente, o que você está plantando? Eu quero ter um filho diferente, o que você está plantando? Eu quero ter um pai e uma mãe diferente, o que você está plantando? Eu quero ter uma vida financeira diferente, o que você está plantando? Eu quero ter uma vida espiritual diferente, o que você está plantando? Porque se você está plantando isso, você vai colher isso, entendeu? Então aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Tá bom? Então, nós precisamos entender que tem sofrimentos que vêm na vida das pessoas por consequência aí, dos atos delas. São as escolhas que elas fizeram e por causa disso vem o resultado. Tá bom? Segundo, nós sofremos, há sofrimentos que nós recebemos ou causamos nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. A gente sofre porque a gente causou sofrimento em alguém, né? Tem pessoas que sofrem porque causaram sofrimento em alguém. Inclusive, tem pessoas que nunca conseguem se perdoar ou que, de repente, passam muito tempo para Deus conseguir trabalhar no coração dela, para ela se perdoar por algo ruim que ela fez para alguém, né? Tipo assim, eu já conversei com pessoas que dizem, eu não me perdoo por ter feito isso. Eu não me perdoo por ter feito aquilo. Entendeu? Então, nós sofremos porque provocamos sofrimento. E nós sofremos porque as pessoas provocam sofrimento em nós também. Então, esse é uma outra fonte de sofrimento. Certo? Existem sofrimentos que vêm na tua vida e que elas vêm na tua vida porque você causou sofrimento em alguém e você agora está sofrendo por causa disso. Né? E existe sofrimento que são aquilo que as pessoas causaram em você. Por exemplo, a ausência de um pai. Eu conversava esses dias mesmo com uma pessoa e ela chorava diante de mim. Ela estava chorando, em lágrimas, falando para mim a respeito da maneira que o pai dela tratou ela, da maneira que, na verdade, que o pai abandonou ela. Então, essa falta, essa ausência do pai causa sofrimento, né? E vai causar sofrimento por muito tempo, né? E sempre que a gente voltar nesse tema, e se a pessoa está aqui, de repente, assistindo, ela vai lembrar e vai causar sofrimento. Então, existem sofrimentos que a gente recebe, alguém que fez mal, alguém que deu um calote em você, alguém que te enganou, às vezes algum processo de decepção, né, de traição, de alguma coisa que aconteceu, alguém que faz mal para você, né, alguém que abandonou você, enfim, tem durante a nossa vida, nós passamos por muito sofrimento que são causados por pessoas e que também é resultado de que nós causamos nos relacionamentos e a gente agora está sofrendo por conta disso, tá? Então, existe esse tipo de sofrimento também, essa fonte de sofrimento. Uma fonte de sofrimento é o que você planta, você colhe. Então, se você planta mal, você gera uma fonte de sofrimento. Você planta mal, você gera uma fonte de sofrimento. E esse sofrimento vai acabar aí trazendo muita tristeza, muita angústia para a tua vida. Existe uma outra fonte de sofrimento que é aquilo que nós recebemos ou causamos em nossas relações, em nossos relacionamentos, tá? Então, tem esse tipo de sofrimento também. Existe um terceiro tipo de sofrimento que é o sofrimento da contingência da vida. O que significa isso? Existe um tipo de sofrimento que é o sofrimento do existir. Ou seja, porque você existe, você sofre. Tem sofrimento, gente, que não foi você que causou, certo? Não foi você que causou. E tem sofrimento que não foi nem você que causou e nem ninguém que causou na tua vida. É sofrimento que faz parte do existir. De repente você mora num país onde tem um tipo de regime de governo e você sofre por conta disso. Ou de repente você viveu numa época em que houve uma guerra, ou você nasce num lugar, ou você vive num lugar, nasceu num lugar onde tem fome, onde não tem água. Então, ou você nasceu num lugar onde você não teve uma família que cuidou de você, foi abandonado. Na comunidade nossa, nós temos um irmão querido, nosso amado, graças a Deus, muito trabalhado por Deus, e que ele foi encontrado numa lata de lixo. Ele foi abandonado pelos pais e foi encontrado, né? E é lógico que isso aí causa sofrimento na gente. Causa sofrimento, né? E ele não teve culpa desse sofrimento. Entendeu? Então, a gente vai passar por muitos sofrimentos na vida da gente. Existem sofrimentos que a gente provoca, existem sofrimentos que as pessoas provocam na gente, ou que a gente provoca nas pessoas e a gente também sofre, faz as pessoas sofrerem e também sofrem. E existem sofrimentos que fazem parte da vida, né? Fazem parte da vida. De repente, você estava num lugar
indo viajar, e, né, porque uma montanha lá tinha chovido muito, caiu uma pedra, bate no carro, acaba machucando as pessoas, enfim, faz parte do existir. Não adianta você ficar procurando um culpado. Faz parte do existir. A gente chama isso de sofrimento da contingência da vida. O fato de você existir. O fato de você existir. Quem existe passa por sofrimento. E isso é inevitável. Só não sofre quem não está vivo. Tá? Então todos nós passamos por sofrimentos. E às vezes esse sofrimento não é culpa de ninguém e também não é sua culpa. É um sofrimento que apareceu na sua vida por conta do lugar que você nasceu, na época que você nasceu, né? As circunstâncias que envolveram o teu nascimento e a tua vida, enfim. Tá bom? E existe um quarto tipo de sofrimento que eu queria destacar aqui, e é aqui que eu queria chegar nessa noite, que é o sofrimento vicário. O que é o sofrimento vicário? Sofrimento vicário é o sofrimento em favor de alguém. Você sabia que hoje tem muitos irmãos nossos, missionários, missionárias, que abandonaram a sua casa, a sua vida, o seu futuro promissor, aí no mundo dos negócios, no mundo, né, profissional, deixaram tudo e foram para lugares hostis, para lugares difíceis, para servir o nome de Deus, e que lá passam por muito sofrimento. E eles passam por sofrimento por quê? Porque eles decidiram manifestar um amor vicário. Sofrimento em favor de alguém. E é este o sofrimento que Jesus sofreu. Jesus, quando veio nesse mundo, ele veio por causa de mim e por causa de você. O sofrimento que Jesus sofreu na cruz do Calvário e durante toda a vida que ele esteve aqui, o sofrimento que Jesus sofreu no inferno quando ele ficou 3 dias, até que ele ressuscitou, o sofrimento de Jesus, ele foi um sofrimento em meu lugar e em teu lugar. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. E daí que vem essa frase. Se alguém tinha que morrer, eu pensei que deveria ser eu. Foi exatamente isso que Deus pensou sobre a tua vida. Se alguém deveria morrer, eu creio que deveria ter sido eu. Esse sentimento de Jesus, esse sentimento nobre do Senhor Jesus. Olha o que diz esse verso aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por quem? Por nós. Cristo morreu por quem? Por você. Cristo morreu por quem? Morreu por causa da humanidade, para nos perdoar dos nossos pecados. Jesus, na condição que ele estava, ele sabia que nós não poderíamos mudar a nossa vida. Nós não conseguiríamos mudar a nossa realidade. Nós estávamos fadados ao fracasso, à morte, nós estávamos condenados à morte eterna. E Jesus, pelo tanto que nos amou, diz lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha que texto maravilhoso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você conhecia esse amor de Jesus? Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Talvez você olhe para a tua vida, você diz, que valor que eu tenho? Talvez você olhe para a tua existência, você diz, que valor que eu tenho? Que valor que a minha história tem? Que valor que eu tenho? Eu não tenho valor nenhum. Você tem valor. O sangue de Cristo foi derramado em teu lugar, em teu favor. O sangue de Cristo foi derramado por você para perdão dos teus pecados. Se tivesse só você na terra, Jesus morreria por você, porque ele ama você. E porque o desejo de Jesus é restaurar a tua vida. E Jesus, ele passou pelo sofrimento que passou por causa da tua vida. Há muitos tipos de sofrimento. Nós passamos por sofrimento por escolhas erradas, mesmo sendo cristãos, nós muitas vezes fazemos escolhas erradas e isso nos leva a sofrimento. Nós sofremos nos nossos relacionamentos, sofremos e fazemos sofrer, e sofremos porque fazemos sofrer. Nós sofremos pela contingência da vida, sofremos pela normalidade da vida, pelo caminho da vida. Por exemplo, com essa pandemia, todo mundo está sofrendo, certo? Todo mundo está sofrendo. E é interessante como que a gente fica procurando culpados, né, pelo nosso sofrimento. Parece que a gente sempre quer justificar. Parece que a gente tem essa coisa de querer sempre justificar, né? Mas nem sempre tem justificativa o sofrimento.
Às vezes é o sofrimento pelo sofrimento, é o sofrimento. Às vezes, o único motivo por que eu estou sofrendo é porque eu existo. Certo? Às vezes as pessoas vão perguntar para você por que você está sofrendo. Às vezes você vai poder falar, olha, foi porque eu fiz uma escolha errada. Às vezes a pessoa vai perguntar por que você está sofrendo. Você vai falar, eu estou sofrendo porque fulano ou ciclano fez mal para mim, ou porque eu fiz mal para as pessoas e agora eu estou sofrendo. Certo? Mas às vezes as pessoas vão perguntar para você por que você está sofrendo. E você vai dizer, olha, eu estou sofrendo porque eu existo. É porque eu existo. Ah, mas você é cristão, você está sofrendo? Um cristão sofrendo? Sabe, tem aquela ideia, lembra dos discípulos quando viram aquele homem que era cego? Senhor, foi ele ou foi o pai dele que pecou? Parece que se a pessoa está sofrendo é porque ela fez alguma coisa errada. Não, eu estou sofrendo porque eu existo. Eu estou sofrendo porque eu sou gente. Eu estou sofrendo porque eu faço parte da história da criação de Deus nesse momento. Por causa disso que eu estou sofrendo. E existe, gente, esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento que Cristo sofreu. Sofrimento em favor de todos nós. E agora, eu quero colocar aqui para concluir a minha fala, e vou concluir com um vídeo que chamou muito atenção e que fez, na verdade, com que eu me inspirasse para trazer essa palavra nessa noite para você. No sábado, eu estava olhando algumas coisas e apareceu esse vídeo, e esse vídeo mudou muito a minha vida. Mudou muito a minha vida. Ele é pequenininho, são 2 minutos e pouco, mas é um vídeo impressionante de um menino que, para defender a sua irmã, ele se coloca à frente dela, a irmãzinha, esse menino tem 6 anos, a irmãzinha tinha 2 anos e pouco, 3 anos. Para defender a irmã, ele se coloca na frente dela para salvar a vida dela, diante de um cão muito bravo, de um cão feroz. E o cão começa a morder esse menino e rasga totalmente o rosto desse menino. E quando ele está no hospital, depois que ele consegue salvar a irmã dele, as pessoas vêm, acodem, levam para o hospital. Esse menino, no hospital, quando ele consegue falar, e perguntam para ele o que ele fez, se ele tem entendimento do que ele fez. A resposta desse menino foi exatamente a resposta que eu usei como tema para a ministração desta noite. Eu pensei naquele momento, disse o menino. Estava eu e a minha irmã, e o cachorro veio para cima dela. E eu pensei naquele momento que se alguém tinha que morrer, eu achei que deveria ser eu. Eu achei que deveria ser eu. E esse menino, então, ele paga o preço desse sofrimento para salvar a vida da sua irmã. E que essa história nos inspire para que nós também sejamos como este menino, sendo instrumentos de Deus para ajudar as pessoas que estão sofrendo. E, se necessário for, sofrer o sofrimento delas para amenizar a dor do coração das pessoas. Nós, assim como Cristo e assim como esse menino, estamos aqui para nos colocarmos à frente. Estamos aqui para ajudarmos as pessoas nos seus momentos difíceis, para livrarmos as pessoas de todas as lutas, os sofrimentos, as angústias, nos colocarmos à frente mesmo e ajudarmos as pessoas em todas as suas crises e em todas as suas dificuldades. No final, tem ali um relato do Capitão América, né, o ator que fez o Capitão América, e ele, inclusive, mandou um escudo original do Capitão América, porque o ator, ele vestido de Capitão América, ele diz para o menino que aquele menino é, de fato, um verdadeiro herói dos nossos dias. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente volta para as nossas considerações finais a respeito do nosso tema desta noite. Convido você para prestar bastante atenção nessa... preste bastante atenção, tá? Nas imagens aí, e você vai se emocionar, tá bom? Deus abençoe.
So I read your story. I saw what you did. Now, I'm sure you've heard a lot of this over the last couple of days, but let me be the next one to tell you, pal, you're a hero. What you did was so brave, so selfless. Your sister is so lucky to have you as a big brother. Your parents must be so proud of you. I'm going to track down your address, and I'm going to send you an authentic Captain America shield because, pal, you deserve it. Keep being the man you are. We need people like you. Uau! Que história maravilhosa. Eu quero trazer aqui as considerações finais da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje, dizendo para você que você, assim como eu, nós, como cristãos, nós não estamos isentos do sofrimento. Seja ele de qual fonte for, nós ainda vamos passar por algum tipo de sofrimento. A questão é como que nós vamos atravessar os sofrimentos da nossa vida e também quem que nós iremos nos tornar. Tem pessoas que se tornam perversas e duras e difíceis depois que passam de um tempo de sofrimento, angustiadas, maléficas. E tem gente que se tornam doces, abençoadoras, pessoas que se transformam, pessoas poderosas, maravilhosas, abençoadoras mesmo, que transformam a vida de milhares e milhares de pessoas. Quem é você depois dos sofrimentos que você passou, depois dos sofrimentos que você teve que enfrentar na sua vida? Porque todos nós passamos por sofrimentos. Mesmo sendo cristãos, você sofreu, você sofre e você irá passar ainda por algum tipo de sofrimento. Essa é a primeira coisa. Segundo, quem somos nós? Quem somos nós nesse mundo? Quem somos nós, povo de Deus, nesse mundo? Nós somos o apóstolo Paulo, que deu a sua vida e foi decapitado para que o evangelho chegasse até nós. Nós somos como Moisés, no Antigo Testamento, que tirou o povo da escravidão do Egito e conduziu esse povo. Mesmo não podendo ele entrar na terra prometida. Mas ele cumpriu com excelência o seu papel e o seu caminho, mesmo com as suas imperfeições. Quem somos nós? Quem sou eu e quem é você nessa história da humanidade? Nós somos esse garoto. Nós somos esse garoto que estamos aqui para sermos instrumentos de Deus e impedir que o diabo arrebente e destrua a vida das pessoas. Impedir que o diabo desfigure e traga morte e destruição para as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Nós somos aquelas pessoas que Deus levantou para defenderem o nosso próximo. Eu desejo a você esse tipo de sofrimento vicário. Sofrimento em favor de alguém. Sabe, de você passar uma noite inteira em oração por alguém. De você sair do teu sofá e visitar alguém que está precisando. De você ir estender as mãos, de você tirar a tua camisa, ficar com frio, mas aquecer alguém que está morrendo de frio. De você partilhar as coisas que você tem e dividir com as pessoas. Ter esse sentimento. Esse altruísmo de você perceber que você está aqui como um instrumento de Deus. Porque quem sou eu e quem é você? Quem somos nós? Povo de Deus nessa terra. Nós somos Jesus. Nós somos Jesus. Esse menino foi Jesus. Talvez algum dia, se alguém perguntar para essa menina, você já viu Jesus se manifestando na tua vida? Já. Quando você viu? O dia que o meu irmão entrou na frente para me defender daquele cão bravo. Eu vi Jesus. Nós, como cristãos, como povo de Deus, estamos aqui para sermos instrumentos do Senhor e do amor do Senhor. E eu convido você para viver essa vida apaixonante, de não ficar aí como que alguém que fica se esquivando o tempo todo do sofrimento e querendo evitar o sofrimento a qualquer custo na tua vida. Vamos evitar os sofrimentos que podemos evitar? Claro que sim.
Mas vamos enfrentar aqueles que nós temos que enfrentar? Vamos enfrentar. Vamos vencer aquele sofrimento que temos que vencer? Vamos vencer. E vamos nos colocar à frente quando pudermos ajudar alguém, mesmo que isso possa nos causar algum dano, como aconteceu com o menino, como aconteceu com Cristo, sendo levantado naquela cruz. Aquelas mordidas não era para aquele menino, era para aquela menina, mas ele se colocou à frente. Assim como aquela cruz não era para Jesus, era para mim e para você, era para nós. Aquelas palavras de humilhação, de zombaria, não eram para Jesus, eram para mim e para você. Aquela coroa vergonhosa de espinhos não era para Jesus, era para mim e para você. Aquelas chicotadas, aquelas chibatadas, não era para Jesus, era para mim e para você. Aquela condenação que Jesus recebeu não era para ele, era para mim e para você. Mas ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. E que nós, assim como Cristo, como diz em Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, viveu em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que ele fez isso? Por causa de mim e de você. E a pergunta agora é, o que eu e você vamos fazer em favor do nosso próximo? Em favor do nosso próximo. Que Deus abençoe a nossa vida e que Deus, através desta palavra, esteja nos estimulando, esteja nos convertendo ao chamado que nós recebemos. Nós recebemos um chamado de Deus para sermos bênçãos do Senhor nesse mundo. Tem um monte de gente que você precisa abençoar. Tem um monte de gente que você precisa salvar. Tem um monte de gente que você precisa ser um instrumento de Deus na vida delas. E as pessoas, gente, eu vou terminar com essa fala. As pessoas mais felizes que você vai conhecer não são aquelas que conseguiram evitar os sofrimentos da sua vida. Até porque isso em si seria um sofrimento. Essa coisa de querer viver só para si. Construir um mundo perfeito ao seu redor, em detrimento dos outros. As pessoas mais felizes que você vai encontrar na Terra são as pessoas que têm atitude como deste menino. São as pessoas que têm atitude como de Moisés, como do apóstolo Paulo. Pessoas que têm atitude como a de Cristo. Estas pessoas amam. E só é feliz quem ama. Quem ama sofre. Mas só tem um jeito da gente viver. Amando. Porque quem não ama, não viveu. Quem não amou, não viveu. Então, tenha coragem de amar. Tenha coragem de amar. E se você tiver que passar por um sofrimento, que seja pelo tanto que você amou. Pelo tanto que você amou. Pelo tanto que o amor de Deus tomou conta e inundou o teu coração e a tua vida. Tá bom? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Obrigado, Deus, por esta noite, pela vida de todos que estão aqui. Eu estou, Deus, encantado com o testemunho desse menino, como que ele se parece com Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida desse menino que nos ensina tanto. Obrigado, Deus, pela vida de todos que estão aqui, inspirados, Deus, pelo Teu Espírito Santo para receberem a Tua palavra. O querer receber a Tua palavra é extraordinário, Pai. Eu abençoo todas as pessoas que estão aqui ouvindo a Tua palavra, desejosas pela Tua palavra, amando a Tua palavra. Deus, transforma o coração de todos e de todas. Ministra-nos, Pai, nesta noite. Enche o nosso coração e a nossa vida, Deus, com o Teu poder. Derrama, Deus, a Tua graça sobre nós. E transforma, Deus, toda a nossa vida e todo o nosso coração. Vem com Teu Espírito Santo, Deus, e toca poderosamente a vida de todas as pessoas que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoe esta casa,
Derrama o teu poder sobre esta casa. Unge, Deus, com o teu Espírito Santo e com o teu amor esta casa. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame, Pai, o teu poder e a tua infinita bondade sobre todos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe todas as orações, Pai, que foram pedidas aqui, colocadas diante do teu altar. Nós colocamos cada oração na tua presença e pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja trazendo o teu milagre, a tua resposta, Deus, para cada pedido que tem sido feito nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Coloco diante do Senhor, Pai, a vida, Senhor Deus, de cada família aqui representada. Todos que têm sido chamados, Deus, nesta noite, para serem instrumentos do Senhor. Todos que estão sendo, Senhor Deus, convocados nesta noite para experimentarem, Deus, do teu poder e da tua graça e serem bênçãos nas tuas mãos. Derrama, Deus, o teu Espírito Santo e o teu poder e faz o teu milagre nesta noite, na vida de todos nós. Nós pedimos, te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a tua família, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.